ter essa forma, que eu gostaria que vocês explicassem, nós temos também o detalhe que Guarulhos tá com o lixo dele certinho lá. Que tem gente explorando, dizendo que Guarulhos não tem mais espaço para armazenar o lixo e precisa do aterro. Eu gostaria que vocês deixassem claro para a população dessa situação, se tem necessidade mesmo ou não, e se o nosso lixo já está armazenado, se tem necessidade. Bom, Guarulhos, o lixo que é produzido em Guarulhos hoje, vai para um aterro que também fica na região do Cabo Sul, né, chamado de Quitaúna. Quitaúna, o aterro do Quitaúna. Sim. Esse aterro, ele tem capacidade ainda para muitos anos, né, para poder receber esse lixo. E tanto é que tem uma área ali próxima dele, que inclusive já estava previsto na lei da APA, caso ele viesse a se expandir, esse aterro. Certo. Uma área que já estava destinada para isso, uma área já que estava completamente impactada. É uma área diferente, que possui uma condição diferente dessa área onde esse aterro está querendo se instalar hoje. E aí o que acontece? O nosso lixo, o Guarulhos já faz a parte dela. O nosso lixo, nós temos o nosso aterro sanitário para onde o nosso lixo vai. Para as pessoas que estão em casa entender a dimensão do problema, é que esse aterro que está vindo para Guarulhos, que eles querem licenciar aqui em Guarulhos, lá na região do Cabo Sul, ele vai trazer lixo de outras cidades, de várias outras cidades da região metropolitana de São Paulo. É um lixo que não é meu, é um lixo que não é seu, é um lixo que é de outras pessoas. E o pior não é isso. O pior é que eles vão instalar um aterro numa área que era para ser protegida, que é para ser protegida, que é uma área de proteção ambiental. Então, isso chega a ser um absurdo, né? Guarulhos está fazendo a nossa parte e nós estamos recebendo o lixo dos outros, né? E o pior, eles vão causar um dano gigantesco naquela região, né? Irreparável. Irreparável. E aí eles alegam, a empresa tentando fazer o papel de boazinha, que eles vão plantar 29 mil mudas de árvores. Eles entregaram um folhetinho. Nós vamos plantar 29 mil mudas de árvore nativa. Né? Onde? Não é ruim plantar 29 mil mudas de árvore nativa. É muito bom. É muito bom. Mas só que eles vão plantar essas mudas a 100 km de distância de Guarulhos. Eles vão plantar essas mudas. Ou seja, nós vamos sofrer o impacto, mas outra cidade, outro local vai se beneficiar. Com compensação. Então é um absurdo. Um outro agravante, olha só. Esse aterro, essa área onde esse aterro pretende se instalar, ela fica ali ao norte de onde existe o aterro do Quitaúna hoje. Certo. O nosso aterro está lá, mas ele aguenta ainda, ele suporta ainda armazenar o lixo ali por muitos anos. Mas não eternamente. Vai chegar um momento onde esse aterro vai precisar se expandir. Ele vai se expandir para onde, se ao norte dele, o único território que vai ser ocupado pelo aterro que vem de fora. Que vai ficar pela iniciativa privada. Sim. E aí olha só onde está uma jogada interessante aí. A partir do momento que eles se instalarem ali, se houver necessidade de maior armazenamento de lixo do aterro do Quitaúna vai ser obrigado a pagar para eles para jogar o nosso lixo no nosso terreno. Ou seja, nós vamos ter que pagar para jogar o nosso lixo para uma empresa de fora que está trazendo o lixo de fora. Então, são coisas assim... Isso é uma questão, né? Que assim, a gente fala a questão que era o aterro da Quitaúna como referência, né? Mas só vamos lembrar que no final de 2016, o município fez a aquisição dessa área. Então, o aterro, ele é do município. Então, Guarulhos tem o seu aterro. Isso, ele tem o seu aterro, ele é municipal. A gestão hoje, ela não está com o município, porque a licitação está sendo feita, né? Então é uma licitação de emergência, um contrato de emergência que está sendo feito para a gestão, mas assim, Guarulhos tem. E quando nós criamos a APA, Márcia, isso é importante a gente buscar na história, lógico que a gente já sabia que a cidade é grande, com mais de 1 milhão de habitantes, que se produz resíduo, e, infelizmente as políticas de reciclagem andam muito devagar, né? Nós gostaríamos que os aterros fossem realmente para só o rejeito e não para que hoje ele recebe tanto material que poderia ser reciclado, mas infelizmente não acontece. Então, quando se preveu na APA, por isso que a gente fala do artigo 15, era justamente isso, para os aterros já existentes, garantindo, né, que o futuro do nosso município tivesse já o seu local para depositar e expandir. Agora, a gente é surpreendido com a venda dessa empresa privada, fez a aquisição dessa área toda, né, como o Erickson colocou, a norte, ilhando qualquer possibilidade de crescimento futuro do nosso aterro. Do nosso aterro. Então, tirando a autonomia do nosso município, que é o segundo maior R do estado, de ter a gestão do seu próprio lixo. É isso que a gente vai fazer. Gente, como pode uma coisa dessa? Como a gente vai ficar refém, como os outros municípios hoje são refém, de uma indústria privada que tem que pagar para depositar o seu resíduo? Sendo que nós já garantimos na lei que isso não aconteceria com o nosso município. Então, são essas
questões que a gente fica se perguntando, né? Será que ninguém está vendo isso? É só a gente que está incomodado com essa situação? E me fala uma coisa, para a implantação desse novo aterro, nós temos um conselho nessa situação. O conselho, ele pediram a assinatura, a anuência desse conselho para fazer toda essa... Não, assim, como é um processo complexo, o licenciamento ele é feito pela CETESB, que é o órgão competente, né? Certo. O município ele não licencia nesse Mas caso. o conselho tem que opinar. Isso. Como a Alisson colocou, como está na APA, então a APA ela é uma unidade de conservação. Como toda unidade de conservação, ela tem um conselho gestor, que é deliberativo, né? Isso está no nosso SNUC, né, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Sim. E a gente tem que seguir. Nesse caso, o conselho ele tem que se manifestar, ele tem que dar anuência. Sim. E até o presente momento, o conselho não foi ouvido, ele não se manifestou e ele não deu nenhuma anuência. Quem que está como presidente ou gestor desse? Por força da lei da APA, todo o presidente do conselho é o secretário de Meio Ambiente. É o secretário de Meio Ambiente. Está na lei. E me fala uma coisa, falando em secretário de Meio Ambiente, que é o nosso secretário, é o Abdo Mazloum, senhor Abdo Mazloum, me diz uma coisa, ele concordou, ele assinou, ele anuiu a esse aterro? Então, como que funciona? Quando você, na verdade, entra num processo como esse, né? Então, todo empreendedor, ele vai na Secretaria do Meio Ambiente e pede um parecer, né? Então, assim, os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente fazem um parecer e depois esse parecer, por estar no território da APA, tem que ser, passar pelo conselho, né? Então, foi feito um parecer da Secretaria de Meio Ambiente, mas ainda esse parecer, ele não foi passado, né, pelo Conselho Gestor da APA. Só tem um parecer técnico da Secretaria de Meio Ambiente. Esse parecer técnico, né, o engraçado é que esse parecer técnico que foi dado vem de um processo que recentemente entrou na Secretaria e vários técnicos de carreira da Secretaria, eles foram contra. Inclusive, há pedido de arquivamento daquele processo, né, para que não se desse andamento, porque os técnicos sabiam dos danos que a instalação de um novo aterro naquela área poderiam causar. E o fato é que um funcionário da Secretaria de Meio Ambiente, junto com o secretário de Meio Ambiente, claro, eles assinaram um parecer dizendo que não há óbice, ou seja, não temos nada contra... Então eles opinaram favorável. Eles opinaram favorável, não temos nada contra a questão da instalação desse aterro sanitário aí. O pior é que quando a gente analisa, né, ao ter acesso à questão aos autos do processo, dá para se perceber que o funcionário que assinou isso é um funcionário que havia entrado na Secretaria de Meio Ambiente recentemente. E assim que ele dá a canetada, esse funcionário sai da Secretaria de Meio Ambiente e vai para outra secretaria. É como se fosse algo assim, você vai lá, você vai dar essa canetada, assina e depois sai. É o que nós conseguimos entender ao analisar esse processo. E ninguém consegue falar com o secretário? Vocês já tentaram essa conversa? Até porque vocês são mestres. Gente, nós estamos aqui ao vivo na TV Thalito News e também pelo Facebook. E na verdade, o Erickson e a Daniele, eles são especialistas, eles são biólogos, eles são mestre em análise desse tipo do que nós estamos falando aqui. Então, quer dizer, nós não estamos conversando com uma pessoa que está supondo, que está dizendo que acha. Não, eles falam com certeza, porque eles são mestre nessa área. Então, me diz uma coisa, com toda essa bagagem que vocês têm, vocês já foram ouvidos pelo secretário? O secretário deu alguma agenda para vocês falar sobre isso? Ao longo desse tempo, o mais interessante é que o secretário de Meio Ambiente, não só o secretário, como também o prefeito de Guarulhos e alguns vereadores têm se omitido em relação a isso. Eles correm. A gente pede agenda, eles evitam, eles se ausentam, eles correm, eles estão evitando esse tipo de assunto. Porque sabe que é polêmico, né? E político a gente entende, sabe como que é. Eles evitam esse tipo de tema. Então, assim... Mas não pode. Não pode. Porque não pode. O político, ele é votado
povo, então ele tem que estar do lado do povo, porque não é o outro político que vota nele, quem vota nele é a população. Então se a população não se sente segura, se ele não dá a mão para a população, como que ele vai ter cara de me pedir voto de novo? Eu acho que cabe ao secretário de Meio Ambiente e também ao prefeito, né? E isso quem tem que cobrar somos nós, e vocês que estão nos assistindo também enquanto população, a dar as caras e deixar claro por que eles acham que é interessante a vinda desse aterro sanitário aqui para Guarulhos. Por quê? Que eles não são contra. Eu acho que fica um desafio aí pra tinham que justificar a decisão. A decisão, não. Já que não tem óbice, mas por que não tem óbice? Engraçado. Aliás, eu acho muito bom isso que você falou. O prefeito já esteve, nunca esteve, né? Em nenhuma audiência pública. Mas foi oficiado, foi convidado, sim, claro, da forma legal. Claro. Tudo. Mas nunca, e também nunca procurou por essa comissão, porque tem uma comissão, né? Nunca procurou. O prefeito está evitando o diálogo desde o início. O prefeito está evitando o diálogo, não só o prefeito, como secretário de Meio Ambiente e também mais da metade dos vereadores da nossa Câmara Municipal, eles estão em cima do muro. Eles não disseram que são contra e também não disseram que são a favor. Então, essas pessoas que não dizem que são contra, a gente tem que ficar de orelhas em pé, porque se o cara não é contra, a qualquer momento ele pode ser a favor. Porque se fosse contra, ele já teria se manifestado e estaria do lado do povo lá nas audiências públicas. Sim. Isso que a gente observa. O cenário, então, é esse. É algo que tem sido implantado, tentando se fazer por baixo dos panos, se não é a população do Cabo Sul também levantar essa bandeira e correr atrás. Isso já estaria num estágio bem avançado, né, Dani? Depois, para correr atrás do prejuízo, seria praticamente impossível. Então, assim, para a gente deixar claro aqui também, é que não é um problema só do Cabo Sul, é um problema da cidade de Guarulhos. Eu ia dizer isso. Porque quando se trata de uma área de proteção ambiental, onde as pessoas desrespeitam uma lei que foi criada pela cidade de Guarulhos, né, para proteger uma região que já estava em situação vulnerável, porque aquela região ela é importante não só para quem mora no Cabo Sul, para a cidade de Guarulhos inteira. Para São Paulo, para São Paulo, a região metropolitana de São Paulo inteira, ela presta uma série de serviços ecossistêmicos. Então, se a cidade fechar o olho para um empreendimento que causa tanto dano como esse, chegar numa área de proteção ambiental e ser instalado lá, desrespeitando uma série de legislações municipais, estaduais, inclusive federais, né? Como que a gente vai conseguir segurar outros empreendimentos desse porte em outras regiões de Guarulhos? A gente não consegue. Então, assim, a gente busca o apoio também da população que está assistindo para poder somar forças com a gente. Para cobrar. Eu acho que a população que está nos assistindo, porque eu não sou do Cabo Sul, eu sou do Jardim Moreira e eu, desde o início, apoio